Bom, pessoal, a gente vai começar aqui uma breve revisão, tá? Sobre a parte de funções, ok? Então, bora aqui. A gente vai começar com a parte de funções, funções lineares, tá? Funções afins, funções quadráticas, né? E depois a gente se estende para as outras funções. Bom, primeiro a gente vai começar aqui, certo, com um breve conceito do que é função, né? Função é uma regra estabelecida entre os elementos de dois conjuntos, ok? Então você tem uma função, dois conjuntos x e y e uma regra que estabelece, uma regra estabelecida, né, entre os elementos desse conjunto. Essa regra a gente chama de f, tá? Esse conjunto x aqui, ele recebe o nome de domínio. Esse conjunto aqui, ele recebe o nome de contradomínio, tá? Aqui são as representações, né? A forma como nós representamos o domínio e o contradomínio do conjunto, tá? E uma outra coisa também importante aqui é essa notação, né? Que costumamos usar, f de x. Isso aqui representa o quê? Isso aqui representa a imagem do elemento x, tá? Então, se você pega um elemento aqui desse conjunto x, a imagem desse elemento pela função a gente representa dessa forma aqui, f de x, tá? O gráfico da função é definido como isso aqui, ó, como esse conjunto aqui. É um conjunto, né, formado de pares ordenados. Ó. Então, você tem aqui vários pares ordenados, né, x, f de x, onde o x é o quê? X é um elemento qualquer do domínio da função. Então, para a gente construir o gráfico, né, de forma algébrica, né, aqui, em termos de conjunto, você tem que formar todos os pares ordenados dessa forma. X, f de x, onde o x percorre quem? Todo o conjunto x, ok? Só alguns exemplos aqui, né? Aqui eu tenho f de x igual a 2x ao quadrado, mais 2x mais 3x mais 2, né? G de x, isso daqui, e aqui é o h de x. Nesse caso aqui, ó, o que é o domínio da função? Tá? Se fosse perguntado aqui, quem seria o domínio para essa função? Bom, o domínio, né, são aqueles valores que a gente pode dar para x, né, que a gente pode atribuir a variável x. No caso aqui, a variável x pode assumir qualquer valor, né, não tem problema nenhum. Para a função g, quais são os valores que nós podemos atribuir a x? Tem um probleminha aqui, né? Porque, por exemplo, se a gente colocar o x igual a 1, aqui embaixo vai zerar. E uma fração não pode ter denominador zero, tá? Então, o 1 não pode ser, o x não pode ser igual a 1, e também o x não pode ser menos 1, né? Porque menos 1 ao quadrado também vai dar 1 e vai zerar. Então, o domínio da função g é quem? São todos os números reais, tais que x ao quadrado menos 1 é diferente de zero, ok? Então, isso aqui seria o domínio da função. No caso, né, aqui, se você quisesse explicitar um pouco mais, né, você poderia dizer que é x real, tal que o x é diferente de quem? 1 e menos 1. Tá? Como isso aqui, x é igual a 1, né? x2 menos 1 igual a 0, então isso implica dizer que x quadrado é igual a 1. Isso quer dizer que x é igual a mais ou menos 1. Ou seja, para zerar aqui embaixo, o x tem que ser mais ou menos 1. E, portanto, o domínio, né, seria o conjunto dos números reais, tais que o x não pode ser nenhum e nem menos 1, ok? O domínio da função g, nós notamos aqui que você tem aqui embaixo, ó, de novo, né, você tem uma fração, só que aqui embaixo você tem uma raiz quadrada, né? E a gente sabe que uma raiz quadrada, dentro dela, né, o radical aqui, ó, certo? O radicando, melhor dizendo, esse termo sempre tem que ser maior ou igual a zero. Então, esse termo aqui ou é maior ou é igual a zero. Só que tem um detalhe. Como essa raiz está no denominador, não pode ser zero. Então, tem que ser simplesmente maior do que zero. Né? Então, x menos 2 tem que ser maior que zero, ou seja, x tem que ser maior do que 2. Né? Aqui eu tenho uma outra função, certo? Que é só para exemplificar mais uma vez, né? Eu tenho um f do conjunto dos números naturais no conjunto dos números naturais, e a regra é isso aqui. Então, isso aqui, ó, n, né, é o nosso domínio, e n também é o nosso contradomínio, tá? No caso aqui é igual. E a regra é essa daqui. Quanto é o f de 1?
né? Ou seja, quem é a imagem do elemento 1, né? A imagem do elemento 1 é 2, você vai só substituir o x por 1. Né? Então é 2 vezes 1 mais 3, isso vai dar 5. Quanto é a imagem do elemento 2? Faz a mesma coisa. Quanto é a imagem do elemento 3? Dá 9. Se a gente for fazer o gráfico, certo? Disso aqui, olha só, aqui o 1, né? A imagem do 1 dá 5, a imagem do 2 dá 7 e a imagem do 3 dá 9. E assim você pode continuar construindo os outros pontos aqui, certo? Tanto para cá, né? Quanto para cá, certo? Você pode pegar também x negativo, obviamente, né? Aliás, perdão, x não pode ser negativo porque o n aqui, né? Ó, o conjunto dos números naturais são só esses camaradas aqui, né? 1, 2, 3, tá? Ok? Então, o x é só daqui para frente, né? Só os positivos. Assim, existe uma pequena discussão, certo? Aí, na verdade, não é discussão, né? Saber se o zero é ou não é número natural, certo? Mas isso não é irrelevante, certo? Aqui eu vou estar sempre considerando que os naturais, né? Que os naturais é sempre formado do 1 para frente. Então, 1, 2, 3, tá? Então, assim, o zero aqui, nesse caso aqui, certo? A gente não estou considerando o zero como um número natural, tá? Isso, assim, não é tão... não gera tanta complicação, não é nada que possa trazer algum problema não, tá? Pois bem, então, o que seria o gráfico, né, para essa função aqui, certo? O gráfico, apesar de vocês estarem olhando para cá, estarem vendo uma equação, né, daquele tipo que nós consideramos uma reta, e o gráfico aqui, nesse caso, não vai ser uma reta, certo? Isso aqui, ó, não é o gráfico da função f. O gráfico da função f são apenas os pontos. Por que são apenas esses pontos aqui, o gráfico dessa função? Porque, por exemplo, como o conjunto do domínio, né? Como o n aqui, ó, certo? Que é o que forma o domínio, né? Esses pontos que estão aqui dentro, ó, desse intervalo 1, 2, nenhum ponto aqui dentro é um número natural, certo? Então a gente não poderia calcular. A gente não poderia calcular, por exemplo, o f de 1,5. Quanto é o f de 1,5? Se a gente pudesse calcular se a gente pudesse calcular todos os elementos, né, daqui de dentro, ó, de cada ponto aqui, aí a gente conseguiria, né, todos esses pequenos pontos aqui, certo? Ó, todos esses pontos aqui entre esse ponto vermelho e esse. Só que não, né? Então, assim, a gente não tem esses pontos aqui para calcular o valor dele, certo? Porque o nosso domínio é constituído só dos números naturais, tá? Então, por isso que, nesse caso aqui em questão, o gráfico é formado apenas dos pontos, certo? É só os pontos. A reta aqui, ó, não é o gráfico da função. Tá? Isso aqui é só para ilustrar, né? Se eu pegasse um x aqui, qualquer x, né? Aqui dentro ou aqui, né? Aí você teria a imagem aqui, né? Aí esse pontinho aqui, certo? Que é o ponto da reta, né? Seria parte da imagem, né? Seria um ponto que iria estar no gráfico da função, certo? Então, nesse caso aqui não é. Aqui eu tenho um gráfico de uma outra função. Aqui é só para também ilustrar uma definição, certo? O que vem a ser, certo? O zero de uma função f. O zero de uma função, zeros de uma função, são aqueles números reais em que o gráfico vai cortar o eixo x. Então, sempre que o gráfico corta o eixo x, naquele ponto ali, a gente diz que esses pontos onde o gráfico corta o eixo x são os zeros da função, tá? Ou seja, são os pontos em que o f, nesses pontos aí, vai dar zero, tá? Então, o f de x1, o f de x2, o f de x3, o f de x4, o f de x5 e o f de x6 são todos iguais a zero. E o f de zero, certo? O f de zero é o ponto onde o gráfico vai cortar o eixo y, tá? Veja, o f de zero, ele só tem um, né? O gráfico só pode cortar o eixo y em um ponto só. Agora,
os zeros da função podem ter vários, ok? Podem ter muitos, mas o f de zero só tem um. E não confundam, certo? Aqui sim, aqui é simplesmente aquela noção, né? Se eu pego qualquer termo, qualquer elemento aqui no eixo x, certo? Um ponto qualquer x, como é que eu construo a imagem desse elemento? A imagem desse elemento, você se dirige até onde está o gráfico, no caso aqui o gráfico que está aqui para cima, então você tem que ir até onde está o gráfico, rebate até chegar no eixo y. Então isso aqui é o f de x. Mesma coisa nos pontos aqui para baixo, tá? Isso aqui é o que a gente chama de, essa altura aqui é o que a gente chama de f de x. E aqui é o que eu ia falar, que era justamente não confundir f de zero com zero da função. O f de zero é esse ponto onde o gráfico corta o eixo y. E os zeros da função são os pontos onde o gráfico corta o eixo x. Isso aqui é a mesma coisa, né, que eu tinha antes. Não, aqui é a outra definição, certo? Aqui é para a gente comentar a definição de função crescente e função decrescente. Se a gente olhar aqui para esse intervalo, bom, de maneira bem simples, certo? Quando é que uma função vai ser crescente? Quando o gráfico dela estiver subindo. Quando é que a função vai ser decrescente? Quando o gráfico estiver descendo. Então, nesse trecho aqui, ó, daqui até de menos infinito, né? Que aqui eu estou considerando que infinito vem para cá, né? E o gráfico se estende infinitamente para cá, certo? Então, de menos infinito até o ponto x1, na verdade aqui até o ponto x1, a função é crescente, porque o gráfico está subindo, certo? De x1 até x2, ó, de x1 até x2, também é crescente, né? Porque o gráfico continua subindo. De x2 até x3, né? Você vê que o gráfico está descendo, certo? Ó, o gráfico está caindo. Assim, a medida, o gráfico você pode considerar assim, mas está subindo ou está descendo? Vai depender de como você anda, certo? Então, no nosso caso, a gente vai andar para o lado direito. Então, à medida que você anda para o lado direito, a função, né, ó, o gráfico vai subindo. Então, à medida que você está andando para cá, ó, o gráfico está descendo. Tá? Então, por isso que é decrescente nesse intervalo aqui. Mesma coisa de x3 para x4, né? x3 para x4 é crescente, tá? x2 aqui, x3 é decrescente. x4 para x5, a função é decrescente. E de x5 para mais infinito, a função é crescente. Bom, a gente vai começar aqui a função linear e a função